Olá, amigo mecânico. Aqui está falando é Alexandre da SKF do Brasil, Departamento Técnico. Neste programa a gente vai abordar os principais motivos de manutenção com rolamentos de roda dianteira e traseiro instalados em veículos automotivos. O primeiro teste é manual. Ao girar a roda com a mão, o reparador pode verificar se existe descascamento ou desgaste no rolamento. O defeito gera um sintoma que é amplificado até a suspensão, onde é percebido com a outra mão em forma de uma pequena vibração. O segundo teste também é manual, onde, ao forçar a roda em sentidos opostos, podemos perceber se há uma excessiva folga no rolamento. E o terceiro teste é com o estetoscópio, onde será possível detectar o ruído característico gerado por um rolamento defeituoso, uma vez que estamos falando de rolamento de esfera de duas carreiras, de primeira, segunda e terceira geração, onde, uma vez desmontados, eles não podem mais serem reaproveitados, de forma que temos que ter a certeza absoluta de que é o rolamento o causador desse defeito que estamos averiguando. Uma observação importante é com relação aos pneus. Uma vez o pneu detectado com bolhas ou deformações, ou rodas com excessiva vibração, também pode causar esses sintomas que enganam o reparador e podem gerar um falso diagnóstico onde se condena de forma incorreta o rolamento. Os rolamentos utilizados em rodas dianteiras e traseiras não podem ser reutilizados quando removidos do veículo, devido à sua construção interna que se deforma ao desmontar o rolamento. Devemos lembrar, reparador amigo, que ao iniciar um procedimento de manutenção, procure sempre trabalhar com as ferramentas adequadas e com os equipamentos necessários para a sua segurança. Com o veículo suspenso, inicia a remoção da roda. Em seguida, realiza a retirada do suporte do amortecedor, também conhecido como torre da suspensão. Para isso, solte a porca de fixação do semi-eixo, remova a pinça do freio e o terminal da direção. Após soltar os componentes da parte inferior da torre, solte a porca de fixação do batente superior e remova o suporte do amortecedor do veículo. Retirado o conjunto do veículo, leve-o até a bancada para remover o disco e o espelho de proteção do sistema de freios. Solte os parafusos de fixação dos componentes e retire-os, permitindo o acesso ao rolamento. Utilizando o alicate próprio, solte a trava do rolamento e leve o conjunto até a prensa para sacar o cubo e o rolamento de forma correta. Retirado o cubo, observe se o componente apresenta oxidação em seu eixo.
A presença de oxidação é um sinal de que houve desgaste dos componentes, tanto no alojamento do rolamento, como no próprio eixo do cubo. Nesse caso, substitua também o cubo. Esse componente não deve ser reutilizado. Em seguida, retire a segunda trava, se houver. Eleve o componente novamente à prensa para a retirada do rolamento propriamente dito. Observe a presença de oxidação no rolamento retirado e no seu alojamento. Se o alojamento no suporte do amortecedor também estiver oxidado, faça uma limpeza no local utilizando uma lixa d'água para remover os resíduos de oxidação. Em seguida, passe óleo no furo do suporte do amortecedor. Essa limpeza é muito importante, pois esses resíduos podem gerar caroços que, em contato com a pista do rolamento, podem deformá-lo, gerando descascamento na região, exigindo um esforço maior no trabalho das esferas, diminuindo a vida útil e condenando prematuramente o rolamento. Após a limpeza do alojamento do rolamento, coloque a primeira trava quando for suporte com 2 travas. Eleve o conjunto até a prensa para a colocação do rolamento novo. Lembre-se que, para não danificar o componente, o correto é utilizar uma ferramenta que apoie o eixo da prensa no anel externo do rolamento. Observe também o perfeito alinhamento do rolamento ao colocá-lo em seu alojamento. Para que o componente não entre de forma desalinhada e trinque durante a operação no momento da montagem, se abaixe ao mesmo nível do rolamento e veja com mais facilidade a posição correta para a montagem dessa peça. Após a colocação do rolamento na prensa, volte o conjunto para a bancada e instale a segunda trava. Leve os componentes de volta à prensa para montar o cubo. Mais uma vez, observe o perfeito alinhamento das peças antes de montá-las. Desta vez, o esforço da prensa deve ser aplicado pelos anéis internos do rolamento, para que as esferas não danifiquem as pistas do rolamento na hora da montagem, comprometendo prematuramente a sua vida útil. Finalizada a montagem do cubo na prensa, volte com o conjunto até a bancada e faça a instalação do espelho e do disco de freios. Com o rolamento novo colocado, inicie colocando a torre em seu alojamento superior e fixando-a em seguida. Encaixe o semi-eixo e a bandeja da suspensão e monte o terminal da direção. Em seguida, reinstale a pista do sistema de freios em seu lugar de trabalho.
Para finalizar a montagem, instale a porca de fixação do semi-eixo da roda. Realize o aperto final do parafuso superior de fixação da torre de suspensão. Para aliviar a pressão realizada sobre a porca de fixação na roda do semi-eixo, coloque os 2 parafusos de roda antes de realizar o aperto final. Nessa etapa podemos utilizar a ferramenta pneumática para facilitar o encosto das porcas e parafusos. Lembrando que o aperto final sempre deve ser realizado de forma manual, com a utilização de chave correta. Lembre-se ainda de seguir sempre os toques recomendados pelos fabricantes dos veículos. No momento de realizar o torque final, abaixe o veículo com as rodas instaladas ou solicite a ajuda de outro companheiro para pisar no pedal dos freios. O torque a ser realizado na porca de fixação da roda fica entre 23 e 26 kg para veículos considerados leves, exceto para picapes. Realize também os testes para verificar as condições dos rolamentos traseiros antes de efetuar a sua troca. Verifique o estado da ponta de eixo, com as rodas ainda montadas. Force a roda no sentido vertical e no sentido horizontal. E veja se a folga no eixo vertical é maior que o da horizontal. Neste caso, essa ponta de eixo está com desgaste e deve ser substituída. Para realizar os procedimentos de troca, inicie retirando a roda. Em seguida, retire a tampa de proteção, a cupilha e a trava da porca de fixação. Solte a porca e retire o tambor do sistema de freios. Agora, com o componente sobre a bancada, retire o retentor e o cone interno do rolamento. Em seguida, retire as capas do rolamento que estão no tambor. Utilize a ferramenta adequada para sacar as capas com o auxílio de um martelo. Cheque eventuais rebarbas na face do encosto das capas deixada nessa operação, pois pode provocar mau assento das novas capas e reduzir sua vida útil de forma significativa. Realize a limpeza do tambor antes de instalar as novas capas. Esse procedimento de limpeza é muito importante para não contaminar as peças novas no momento da montagem. Mantenha também a bancada e as mãos sempre limpas, evitando assim a entrada de impurezas que prejudiquem a vida útil do rolamento. Ao montar as novas capas, não utilize ferramentas pontiagudas, pois elas podem danificar a face menor do rolamento, até porque o componente não possui apoio suficiente para esse tipo de ferramenta, prejudicando o seu bom funcionamento, provocando desgaste prematuro devido a essas deformações com as ferramentas pontiagudas. Utilize um tubo adequado que se apoie em toda a face da capa, realizando a instalação de forma mais eficiente. É aconselhável também a utilização de um martelo adequado para realizar esse procedimento. O kit de manutenção SKF já vem com os componentes necessários para se fazer uma manutenção de forma segura e correta, tecnicamente falando. Nele encontra-se o retentor, cupilha, a trava da porta e a bisnaga com 50 gramas de graxa, quantidade ideal para a realização desse trabalho, sendo uma graxa especial de alta viscosidade ou para cubo de roda. Para realizar a aplicação da graxa, corte o bico do usador e introduza-o no cone pelo lado de maior diâmetro, e aperte a bisnaga até que a graxa saia pelo outro lado, na posição superior, em toda a circunferência do rolamento. Aplique um pouco mais de graxa na parte de fora do cone, de forma abundante, nas pistas das capas que se encontram instaladas também no tambor. Monte o cone interno do tambor e em seguida o retentor do rolamento. Aplique mais um pouco de graxa na pista da capa interna do rolamento. Antes de iniciar a montagem do tambor, que já está com os novos componentes instalados, realize uma limpeza geral nos componentes internos do sistema de freios,
Dessa forma, evita-se que as partículas e outras impurezas contaminem os novos componentes. Ao apertar na porca de fixação no tambor, é necessário movimentar o tambor simultaneamente para facilitar a acomodação dos roletes e evitar que aconteçam danos nas pistas dos rolamentos. A porca nunca deve ser apertada com o tambor parado, sob o risco de danificação imediata dos componentes na pista dos rolamentos. Aperte a porca até sentir que existe resistência no giro do tambor. Isso é sinal que os rolamentos encostaram. A montagem final prevê uma folga residual indicada pelo fabricante de 4 centésimos de milímetros. Como regra prática, volte aos poucos a posição da porca até que ela permita com facilidade o movimento da arruela de um lado para outro, com o auxílio de uma chave de fenda. Desta forma estaremos com a folga ideal. Coloque então a trava da porca e a cupilha. Para finalizar a montagem, reinstale a tampa, normalmente chamada de calotinha, de proteção no sistema. Em alguns casos, essa tampa é danificada ao ser retirada. Substitua a peça por nova. Essa peça é muito importante para proteger os rolamentos e outros componentes internos que fazem parte do sistema e não deve ser removida. Finalize reinstalando a roda do veículo e fazendo um teste de campo, Uma vez constatado que não há ruído, esse carro está em total condição de ser entregue ao proprietário do veículo. Bem, pessoal, acabamos de ver os procedimentos para a correta substituição e manutenção dos rolamentos de rodas dianteiros e traseiros. Esperamos ter colaborado com algumas dicas importantes para a correta manutenção desses componentes e satisfação total dos nossos clientes. Eu sou o Alexandre, do Departamento Técnico da SKF. Um abraço a todos e até uma próxima oportunidade no Mecânico Online.